Glórias ao nome do nosso Deus, hoje e eternamente. A Ele o nosso louvor, a Ele a nossa adoração, hoje e sempre. Aleluia! Quero, antes de tudo, agradecer a tia Odivá, a tia Eva, Simone, pela gentileza de terem, de se prepararem ali. Tia Odivá estava com uma roupa bonita, preparado ali. No final ainda terminou como um maestro que é o momento ali daquele louvor e como é bom a gente poder fazer essa conexão. A internet nos permite isso. Não somente a conexão com alguém que está longe fisicamente da gente, mas com alguém que tem uma cultura de hinos e de tocar o teclado que eu aqui, por exemplo, não tenho. Então a gente, de uma forma especial, faz a igreja viver essa realidade, vive essa realidade como igreja. As gerações conectadas, um sentimento de continuidade, um sentimento de apostolicidade, de sabermos que nós somos igreja que vem de Jesus, dos apóstolos, e que dos apóstolos foi sendo dado continuidade pela ação do Espírito Santo através da vida de homens e mulheres que vieram conduzindo a igreja, que vieram preparando tudo para que chegasse até nós. Tia Odivá, Eva, Simone, eu, Ana, Carol, as filhas de Carol, até aquele dia que nós estaremos na presença do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que chegou mais tarde do que no início, paz de Jesus, uma boa noite. Vamos juntos agora meditar na palavra de Deus, vamos juntos agora colocar o nosso coração na presença do nosso Deus para que a sua palavra crie em nós vida, para que a sua palavra crie em nós vida verdadeira. Não vida conforme o mundo dá, que é uma vida fictícia, muitas vezes, e uma vida que vai terminar. Mas vida verdadeira, plena, real e eterna. Essa é a realidade que a palavra de Deus traz a nós. Uma vida que ninguém pode nos tomar. Que a gente possa então agora se apropriar dessa realidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero te convidar então a ler aqui comigo, enquanto projeto, o texto do apóstolo Paulo ali na carta aos Colossenses, início do capítulo 3, nós vamos ler hoje, meditar hoje sobre os versos 1 a 4, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quero ler novamente lá do início. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala o coração da tua igreja, Senhor. Usa teu servo tão pequenino, tão incapaz de qualquer coisa, que só pode estar aqui agora porque o Senhor assim permitiu. Usa-nos para que possamos aprender mais de Ti. Usa-nos, Senhor, aquele que fala e cada um de nós que ouvimos, para que sejamos transformados à sua imagem e semelhança um pouco mais essa noite, em nome de Jesus. Eu não erro há muito tempo nas introduções das minhas mensagens, eu não erro há muito tempo ao dizer que a gente vive dias extremamente complexos e com uma quantidade enorme de informações ao nosso redor, informações chegando às nossas vidas constantemente. Uma pesquisa de 2009, lá dos Estados Unidos, chegou a uma conclusão, essa pesquisa, de que a gente é bombardeado com aproximadamente 100 mil palavras de informações por dia. A cada dia, em 2009, essa pesquisa afirmava que nós
éramos bombardeados por 100 mil palavras, entre leitura, entre informações da internet, entre coisas do trabalho, entre aquilo que ouvíamos, entre aquilo que assistíamos na televisão, 100 mil palavras. Já em 2011 agora um outro estudo apontava que a quantidade de informações que um ser humano era exposto naquele ano era de 174 jornais por dia. 174 jornais por dia, o que era 5 vezes mais do que havia sido em 1986. De novo, entre informação lida, informação ouvida, entre informação assistida, 174 jornais por dia. E nós estamos falando de pesquisa de 2009 e de 2011. Vocês imaginem agora em 2020, com o boom das redes sociais que nós vivemos, onde todos são propagadores de informação. Não somente receptores, mas agora qualquer um de nós com acesso à internet, um celular, um computador, consegue disseminar informações. E em meio a essa quantidade de informação que acaba gerando para nós uma diversidade enorme de caminhos, há uma pergunta: como decidir a melhor forma de viver? No meio de tantas opções, qual é a melhor vida? Como nós devemos viver nossos dias para enfrentar a realidade do ano de 2020 e dos anos que virão a partir de agora? Imersos como nós somos nessa vastidão de informação e de possibilidades, qual o melhor caminho a seguir? Você se percebe em alguns momentos fazendo perguntas como essas? Ali, no meio da discussão, no meio da briga, quando tem que tomar uma decisão, quando tem que escolher um caminho, seja para si mesmo, para sua casa, para sua família, você se pergunta por que você chegou naquele ponto, seja na briga, na discussão ou na decisão, e como evitar a mesma situação no futuro? Veja só, eu estou falando da vida real, daquilo que é a vida real. Acordar, se preparar para viver mais um dia, enfrentar as decisões, as pequenas e grandes decisões de cada dia e as consequências dessas decisões nas nossas vidas, seja no trabalho, na escola, na família, no casamento, na criação de filhos, em cada uma dessas esferas de vida, a cada decisão, como viver uma vida mais plena e melhor. Pensa na semana que você passou. Quais foram os desafios? Quais foram as lutas? Olhando em retrospectiva para a semana, você se pergunta como viver melhor a próxima semana? Eu me pergunto, olhando aquilo que aconteceu, os meus acertos, os meus erros, como que eu posso viver melhor a semana seguinte? Como viver melhor? Eis a pergunta. Ou melhor ainda, como viver? Como viver? A gente está meditando aqui na nossa comunidade em uma série de diversas mensagens sobre a vida na fé, sobre a vida que é vivida de acordo com o ensino de Jesus e que sustenta não pelo que se vê, mas pelo que se crê. Sobre a vida que é vivida de acordo com o ensino de Jesus e que se sustenta não pelo que se vê, mas pelo que se crê. E para mim, gente querida, essa é a resposta às questões que eu levantei. Como viver de acordo com o ensino de Jesus? Por aquilo que nós cremos e nem sempre por aquilo que nós vemos. E é justo você se perguntar nesse momento, por que, Eduardo? Porque essa forma de viver é melhor do que tantas outras maneiras possíveis, de todas as outras maneiras possíveis e de diversos caminhos que se apresentam a nós. E eu só tenho uma resposta. Essa é a melhor maneira de viver, porque é a vida que aquele que ressuscitou nos ensinou a viver. Aquele que morreu por nós, ressuscitou, ele nos ensinou a viver dessa forma. Aquele que se identificou, que disse que era filho de Deus e que ressuscitou na história, como um fato histórico comprovado, para confirmar as suas afirmações, ensinou essa vida para mim e para você. Uma vida que se desenvolve pela fé, muito mais pela vista. Nenhuma outra narrativa religiosa da história da humanidade reivindicou isso para si mesma.
Você tem diversos caminhos religiosos possíveis, diversas narrativas, mas a única que afirma que o próprio Deus veio viver como um de nós e que esse próprio Deus morreu em nosso lugar para resolver aquilo que nós não poderíamos. E mais, que ressuscitou ao terceiro dia. A única narrativa que diz essas verdades é a narrativa cristã. Então, pela fé eu creio nisso. E pela fé eu sigo nesse caminho. E a partir do texto de hoje eu gostaria de meditar com vocês, em primeiro lugar, sobre onde começa essa vida da fé. Sobre onde começa essa vida da fé. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para os versos 1, parte A, e o verso 3. Colossenses capítulo 3, que dizem assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e mais à frente o verso 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Deus. E duas palavras se destacam nesses dois versos: ressurreição e morte. De uma maneira que nós não imaginamos. De uma maneira que nós não seríamos capazes de criar por nós mesmos. A vida na fé, a vida plena, a vida verdadeira, que é a resposta à pergunta de como viver, ela começa com morte. A vida plena começa com morte, mas morte que aponta para uma ressurreição. A Bíblia nos ensina que é isso que representa o batismo. Quando alguém se converte, quando recebe a Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa morre afogado na água, representando a imersão ali, e ressuscita ao se levantar. Paulo mesmo, aqui na carta, nessa mesma carta aos Colossenses, vai ensinar ali no verso 12 do capítulo 2, um pouco antes do nosso texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele, aonde? No batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo sido ressuscitados no batismo. Assim, a vida plena, a vida da fé, começa com morte e ressurreição. Mas você pode se perguntar, morte para quê? Morte para o quê? E Paulo também vai ensinar isso nesse mesmo livro, ali nos versos 20 e 21 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. E eu quero destacar aqui, olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, e é isso que eu queria chamar a atenção aqui, nesse texto que acabamos de ler. Rudimentos aqui são os princípios elementares, como traduz a NVI, ou os princípios espirituais, como traduz a Nova Versão Transformadora, mas são os princípios que regem o mundo sem Deus. A vida da fé, então, essa vida plena, começa com nossa morte para aquilo que é comum no pensamento do mundo, para aquilo que os homens e mulheres sem Deus definem como os princípios fundamentais da vida humana. É essa morte que inicia a nossa vida verdadeira. E Paulo aqui não está falando de uma declaração, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é disso que Paulo está falando. Não é esse o fundamento que Paulo traz aqui, os rudimentos do mundo. Na verdade, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é muito mais à frente. E ela é consequência do cristianismo na Europa. Pasmem. O que Paulo está falando aqui, pelo contrário, são os padrões do mundo sem Deus. A vitória do mais forte, por exemplo. A falta de valor na vida do outro. O coração que se fundamenta nas riquezas. A vida que só se satisfaz se beneficiar em primeiro lugar. Se beneficiar sempre. Esses são alguns dos fundamentos de um mundo sem Deus. É um pouco do resumo do que é esse mundo sem Deus.
Então a vida plena na fé começa quando nós morremos para esses fundamentos e para esses valores. Para esses valores que nada tem a ver com os valores do reino e da vida da fé que Jesus nos ensina. E a pergunta que surge então é: você morreu para esses valores? Seu prazer, seu desejo, o significado da vida para você mudou desses valores para os valores do reino? Mudou desses valores para os valores de Jesus? Isso é o sinal claro da nossa conversão. Por isso, o batismo como o sinal de acontecimento disso em nossas vidas. Eu morri para esses valores. É o que eu afirmo quando eu me submeto ao batismo e recebo a água batismal. Morri para eles. Não é que esses valores perderam o poder sobre nós, perderam o poder sobre mim. Não. Ainda somos tentados por muitos desses valores: dinheiro, status, poder, prazer sexual, exploração do outro, se isso gerar para nós poder, status e prazer sexual, violência, se isso gerar para nós dinheiro, status e prazer sexual ou qualquer outro tipo de prazer. Tudo isso ainda vai aparecer de vez em quando para me provar e para te provar, para te tentar. Mas há uma mudança de valorização no coração daquele que morreu com Cristo. Apesar de ser tentado por tudo isso, e nós somos, nós sabemos que não devemos colocar os nossos corações ali. Ainda que o dinheiro possa nos tentar, a conversão, esse morrer para os fundamentos, para os rudimentos do mundo, ele vai nos ensinar que não é aí que eu devo colocar meu coração. Isso é uma tentação, uma prova. A morte de Cristo mudou o nosso paladar. Mudou o nosso paladar para os valores. Nós nem sempre conseguimos evitar de provar de algum desses valores, infelizmente, dado que ainda habitamos nesse corpo da carne. Mas nós podemos afirmar, quando provamos, que esse paladar já não é mais agradável a nossos lábios. Esse sabor não é mais agradável a nós. E é aqui que a vida na fé começa. É aqui que essa vida plena, para responder às perguntas de como viver uma semana melhor do que a outra, como viver um dia melhor do que o outro, como viver uma vida melhor do que a que viemos vivendo. É aí que ela começa, porque enquanto nossos corações ainda valorizarem os valores fundamentais, rudimentares desse mundo sem Deus, dificilmente nós vamos conseguir seguir na estrada da fé. Enquanto ainda valorizarmos esses princípios, qualquer caminho de vida que tenta me levar para longe deles será evitado. Se eu continuo valorizando o dinheiro, se eu continuo amando o dinheiro, dificilmente eu vou abrir o meu bolso para que o outro se beneficie daquilo que eu tenho. Porque eu amo o dinheiro. Ele se tornou Deus para mim. Ele é apenas um exemplo, ele não é um mal em si mesmo. O amor a ele sim é um mal. E o amor ao dinheiro é um desses princípios rudimentares do mundo. Nosso coração. Preste atenção nessa pergunta. O meu coração, o seu coração, ele ama o dinheiro ou faz uso do dinheiro? Se eu e você ainda amamos o dinheiro, nós precisamos morrer para isso. Porque enquanto eu amar o dinheiro, a minha vida será sempre direcionada por esse amor. Todas as decisões importantes vão ser tomadas a partir desse valor. E a vida na fé, a vida plena que Jesus tem a oferecer só é possível quando nós tratarmos o dinheiro como ele é. Um meio, não um fim em si mesmo. Mas eu quero continuar me voltando agora para o segundo ensino desse texto de Paulo sobre a vida plena na fé. Está aqui a continuidade do texto de Colossenses capítulo 3 e agora quero me voltar para a parte B do verso 1 e o verso 2, que dizem assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai, pensai nas coisas lá do alto. Buscai, pensai.
É muito botão para apertar para fazer as transições. O segundo ensino, então, desse texto trata de como a vida da fé se desenvolve. Ela começa com a nossa morte para os valores rudimentares, para os princípios elementares de um mundo sem Deus, e ela se desenvolve a partir desses dois versos que aparecem nesse texto. Desses dois verbos que são ações, que são coisas que fazemos, e que aqui mostram um princípio básico do desenvolvimento da vida plena na fé. Como ela se desenvolve? Pensando e buscando as coisas lá do alto. Pensando e buscando as coisas lá do alto. Creio verdadeiramente que não foi à toa que o Espírito Santo conduziu o nosso irmão presbítero Zé Roberto para meditar na última quinta, no culto da manhã, na mensagem que enviou para o grupo da gente, do WhatsApp do culto da manhã, sobre isso. Sobre como nós devemos encher as nossas mentes, meditava ele. Com o que nós devemos encher os nossos pensamentos. E aqui Paulo deixa claro, com as coisas lá do alto, com aquilo que é valor do reino e não valor do mundo. Nós cantamos hoje, no início do nosso culto, o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui também. Não coloquei, mas vou lê-lo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Esse é um resumo que Paulo traz sobre o que são as coisas lá do alto. Um resumo. Se morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos, o nosso sistema de valores muda do sistema do mundo para o sistema de valores de Cristo. E assim nosso pensamento deseja isso. Deseja focar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável ou nobre, naquilo que é justo, correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama ou é admirável, naquilo que tem virtude, que é excelente, que é digno de louvor. São vários itens, mas todos eles apontam para um só. Nós devemos pensar e buscar aquilo que Cristo pensaria e buscaria. Nós devemos sempre nos perguntar o que Cristo pensaria a respeito disso. O que Cristo pensaria a respeito dessa decisão, dessa situação. Isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, o que faço agora, eu poderia levar Jesus comigo, Jesus poderia estar ao meu lado enquanto eu faço essa atividade, enquanto eu realizo essa ação. Essa decisão que eu estou tomando em relação a alguma coisa, eu poderia levar um contrato assinado por mim para que Jesus assinasse embaixo como testemunha, confirmando e afirmando aquela decisão. Esse filme, esse livro, essa canção que ouço, vejo ou leio, Jesus estaria comigo desfrutando esse momento, Jesus estaria sentado comigo no cinema assistindo esse filme, Jesus estaria comigo lendo esse livro ou ouvindo essa canção e se alegrando com a mensagem daquela canção. Pensar nas coisas lá do alto, então, meu irmão, minha irmã, é ter a mente de Cristo. É ter a mente de Cristo. Mas Paulo não fala somente de pensar. Paulo não fala somente de cogitar, mas ele vai além e ele torna prático o pensamento, quando ele afirma: buscai as coisas lá do alto. Eu penso e ajo. Eu tento discernir a vontade de Cristo, como Cristo pensaria, tento desenvolver a mente de Cristo, mas eu coloco em ação aquela conclusão que cheguei em minha mente. Eu vivo aquela realidade. Uma coisa está ligada à outra completamente. Eu não vou conseguir buscar o que eu não penso. Eu não consigo agir de uma forma diferente do que eu penso. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou formado em ciência da computação. A minha mente foi trabalhada, foi ensinada a pensar em tópicos específicos da ciência da computação, em linguagens de programação, em como o computador se organiza, e o meu trabalho é esse. Além de pastorear, desenvolvo software. Mas eu te pergunto,
Se me colocassem em um laboratório químico e me dessem a seguinte tarefa: eu preciso que você produza aí meio litro de ácido clorídrico, por exemplo, eu não ia conseguir nem começar. Eu não saberia quais instrumentos usar, que compostos usar para que misturando, em qual proporção para que eu chegasse a um ácido clorídrico que não me matasse ou alguma coisa assim. Não é que eu não quisesse fazer, eu não conseguiria nem começar. Não há como eu ir numa direção em que antes não pensei sobre ela. Assim, quando Paulo diz, buscai as coisas lá do alto, que tem um sentido aqui específico não de buscar para encontrar, mas de buscar para obter. Ele junta esse pensar, esse preparar, esse encher a realidade da vida e da mente com aquilo que vai moldar as minhas ações. A vida na fé, então, a vida cristã, essa vida plena, ela começa com nossa morte e ressurreição para os valores rudimentares do mundo e ela se desenvolve com o meu pensamento sendo moldado conforme os valores do reino, conforme a mente de Cristo e as minhas ações sendo consequências desse pensamento. Então, te pergunto, meu irmão, minha irmã, no que você tem pensado? A gente se vê diante de situações diversas e deseja agir conforme a vontade de Jesus, mas muitas vezes a gente não consegue. Sabe por quê? Porque nós pensamos pouco nas coisas lá do alto. E se pensamos pouco, como nós vamos conseguir buscar, como nós vamos conseguir agir, como nós vamos conseguir viver? O marido deseja ser menos duro com a esposa. O marido está cansado de brigar e se arrepender de ter falado muito alto, de ter sido muito ríspido, por exemplo, mas quase nunca abre a Bíblia para ler, quase nunca medita naquilo que a palavra ensina, quase nunca ora, quase nunca enche a sua mente com a mente de Cristo, quase nunca busca aprender com os exemplos de homens que viveram dessa forma. Como nós vamos agir? Como esse marido vai agir dessa maneira? Como eu vou agir de uma forma que eu não estou pensando sobre ela? E não é somente pensar, não é somente teoria, é buscar, é prática, é ação no mundo. Uma coisa depende de outra. Se eu nunca encho os meus pensamentos com a vontade de Jesus, quando chega a hora de agir, quando chega a hora de buscar, quando chega a hora de eu me comportar, de certa forma eu falho na maioria das vezes. Você quer falar e agir melhor como esposa? Você quer falar e agir melhor como marido? Quer falar e agir melhor com seu filho, com a sua filha? Quer responder melhor ao seu chefe? Quer tratar melhor o seu subordinado? Enche a sua mente com a mente de Cristo. Todo dia buscando conhecer a sua mente, sua vontade. Aonde? Na palavra de Deus. Vida na fé é vida que se enche da palavra de Deus. Não é possível agir sem pensar. E não é possível pensar se eu não me exponho constantemente à fonte, que é a palavra de Deus. E pensar nessa fonte, a palavra, me leva ao terceiro e último ensino de Paulo nesse texto. E é um ensino que resume tudo o que já falamos antes, hoje e que iremos falar na continuidade dessa série sobre a vida na fé. E que está aqui no verso 4. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quero destacar esse início. Quando Cristo, que é a nossa vida. Cristo, que é a nossa vida. A vida na fé, a vida plena, é a vida de Cristo em nós. Aleluia! A vida na fé, a vida plena, é a vida que se inicia com a morte e ressurreição para os fundamentos do mundo. É a vida que se desenvolve com o pensamento sendo cheio da mente de Cristo e as ações que refletem esse pensamento. Mas ela tem uma fonte. E é a essa fonte que nós precisamos nos voltar sempre. A vida na fé é a vida de Cristo em nós. Por isso que Paulo fala morrer e ressuscitar com Cristo.
Não é somente morrer para os valores rudimentares do mundo, mas é também nascer para uma nova vida. E é nascer para essa nova vida de Cristo em nós. Não é uma vida de valores apenas. Não é uma vida de princípios do reino apenas. Tudo isso está envolvido e nós precisamos conhecer e nos encher desses princípios e valores. Mas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, há muitos valores e princípios nas diversas filosofias desenvolvidas na história da humanidade. Há muitos valores e princípios nas diversas narrativas religiosas da história da humanidade. Mas o que nos interessa é a vida de uma pessoa em nós. Uma vida que trará, então, os valores e princípios desta pessoa. E o que é importante aqui? O que eu quero destacar? É impossível viver a vida plena da fé. É impossível viver essa vida que nós estamos definindo como a melhor forma de vivermos sem termos Jesus. É impossível viver a vida plena da fé sem termos Jesus. Sem que essa vida seja a vida de Cristo em nós. O maior erro do cristianismo, o maior erro que o cristianismo pode cometer é querer que homens e mulheres que não têm a Cristo vivam os valores do reino. O maior erro que nós podemos cometer é desejar que aqueles que não morreram para o mundo e ressuscitaram com Jesus tentem viver a vida que Jesus nos convida a viver, porque isso é impossível. Isso é impossível. Deixa eu voltar um pouco atrás. Eu posso até querer fazer ácido clorídrico, mas eu não sei fazer ácido clorídrico porque eu não fui treinado para isso. Eu não posso fazer ácido clorídrico sendo um desenvolvedor de software. Eu não pensei sobre isso, eu não vivi essa realidade de tentar e errar e acertar. A minha mente não foi formada para isso. Então, como eu posso querer que alguém que não tem a vida de Cristo em si mesmo viva os valores do reino? A pessoa não nasceu de novo, seus valores ainda são os rudimentares, aqueles que fundamentam um mundo sem Deus. Essa pessoa ama o dinheiro porque foi isso que aprendeu, e é isso que aprende todos os dias. Então, se ela continua amando o dinheiro, como eu posso querer que ela divida o que ela tem? Como eu posso desejar que ela viva o valor básico do cristianismo, que é priorizar o outro, como ensina Jesus? A pessoa aprende todo dia que o que importa é o seu prazer. E mais, ela aprende todo dia que ninguém tem direito, nenhum direito de ditar como ela deve viver o seu prazer. Então, como eu posso querer que ela viva uma vida de celibato, uma vida monogâmica, que se relacione sexualmente apenas com seu cônjuge? Essa pessoa não morreu para esses valores. Ela ainda não ressuscitou com Cristo. Cristo não é a vida que flui dela. Esses valores rudimentares do mundo ainda são vivos em sua mente. E então o que importa é saciar os seus desejos. Ele não morreu para isso. Não nasceu de novo para viver os desejos do outro. Não passou a ansiar para viver os desejos de Cristo. Por isso, só é possível viver esses valores se Cristo vive em nós. A vida plena é a vida de Cristo em nós. Talvez muitos de nós estejam tentando viver a vida cristã, a vida da fé, estejam lutando com isso. Lutam para amar mais, lutam para abrir mão de algo, de dinheiro, de tempo ou de qualquer outra coisa em favor do outro. Lutam para ser mais gentis em um mundo de violência e de gritaria. Lutam para serem mais puros em um mundo tão impuro como esse. Mas é uma luta em que todo dia a derrota aparece. Sabe por quê? Porque lutam sozinhas. Porque elas lutam sozinhas. A coisa mais importante, então, é se perguntar para viver a vida plena, que é a vida que vai nos dar a humanidade real para o qual nós fomos formados. A coisa mais importante a se perguntar é: eu tenho a Cristo? Eu percebo que morri e ressuscitei com Ele? Há sinais em mim de que passei a valorizar realmente aquilo que Ele valoriza?
Não é que nós não vamos lutar, não é que aquele que tem a Cristo não lute constantemente com esses valores do mundo. Vida cristã é vida de luta do início ao fim. O problema é lutarmos sozinhos. O problema é tentarmos sozinhos essa vida na fé. Morrer e ressuscitar. Ter Cristo em nossa vida é lutar com Ele ao nosso lado. É não estar mais sozinho diante das dificuldades, aleluia! É poder parar no meio da crise, no meio do choro, no meio da dúvida, no meio da raiva e clamar, Senhor, me ajuda, Jesus, me socorre. É poder colocar a ansiedade sobre a mesa e conversar com Ele sobre ela. É ter alguém para desabafar todo dia. É ter um amigo que nunca nos abandona, nunca nos deixa sós, que está sempre ao nosso lado. A vida na fé, a vida de Cristo em nós, é a vida que me permite lutar com Ele e não sozinho. Você morreu para o mundo, deixou para trás os fundamentos desse mundo sem Deus. Esse é o início de tudo. Você ter pensado e buscado as coisas lá do alto, é assim que se desenvolve a vida na fé. Pensar e buscar, formar a mente com a mente de Cristo e agir conforme a mente que é formada, conforme a mente de Cristo. Mas antes de tudo, você tem a Cristo. Preste atenção nisso. Você tem a Cristo. Ele é sua própria vida. É preciso morrer para o mundo, mas é preciso ressuscitar com Ele para o novo mundo que Ele nos oferece, para o seu mundo. E esse mundo que Ele nos oferece é um mundo real. É um mundo verdadeiro, no qual todo ser humano foi convidado a viver, para o qual todo ser humano foi formado para viver, que é o mundo do Pai, o mundo perfeito que Ele criou para nós, o mundo que virá pleno novamente quando Ele vier restaurar completamente todas as coisas, aleluia! Hoje então, como diz a Bíblia, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje mesmo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, hoje mesmo, se você ainda não tomou essa decisão, tome. Morra para o mundo. O que você já viveu já te ensinou que esses valores do mundo são morte e não vida. Mas receba Cristo. Ressuscite com Ele para essa nova vida na fé plena, vida que pensa e busca os seus valores, que sabe que será luta, que sabe que é a luta, mas que sabe que não luta sozinha, que não luta sozinho, porque tem Cristo em si. Porque entendeu que a vida plena, verdadeira, é a vida de Cristo em nós. Vamos juntos viver essa realidade. Vamos juntos viver essa vida plena na fé, que inicia quando morremos para os rudimentos do mundo, se desenvolve conforme desenvolvemos a mente de Cristo e agimos conforme essa mente, mas que tem como fundamento, como fonte, o próprio Cristo, que tem como fundamento a própria vida de Cristo em nós. Esse é o desafio que é dado pela graça. É um desafio que nós fomos convidados a viver pela graça. Foi dado. Não é pelas boas obras. Não é pela minha capacidade. Se fosse isso, mas foi dado por um Pai amoroso que quer nos ter junto a si de maneira plena e que convida então todos os homens e mulheres a retornarem para casa. E o caminho é o seu Filho, que morreu por mim e por você, mas que ressuscitou e, como diz o texto, está assentado à direita do Pai. Ele é todo poderoso para nos conduzir por essa vida. Ele é todo poderoso para nos conduzir por essa realidade. Venha comigo, venha. Vamos viver juntos essa vida plena. Venha encontrar vida no meio de tanta morte. Venha encontrar vida real no meio de tanta mentira.
Venha encontrar vida duradoura e eterna no meio de tanta coisa que vai passar, no meio de tanta coisa que a gente tem priorizado, mas que não vai durar, que vai acabar. Venha, venha para essa vida que vai te dar significado, que vai te dar certeza de que você importa, que a sua vida importa, que você não está aqui como um acidente, que você não está perdido, que você não está solto, você tem sentido. A tua vida, toda ela tem sentido porque é uma vida que foi projetada, desenhada, pintada pelo Criador do Universo e que te amou de tal forma que te deu o seu próprio Filho, Filho unigênito, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha viver essa vida que já começou agora, a eternidade já é agora. Aleluia, com Cristo, em Cristo, Ele em nós. Uma vida que morreu para o mundo, que se desenvolve com a mente de Cristo e que tem fundamento nele, em sua vida, em nós. Esse é o chamado, esse é o chamado, esse é o convite. Vamos juntos viver essa realidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.